Mateus capítulo 4, verso 1, onde nós lemos assim, Mateus 4, 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Ao longo desse ano a gente tem conversado sobre o tema o essencial para uma vida plena. Em janeiro a gente falou sobre a necessidade de coragem para avaliar a nossa vida. A gente conversou longamente sobre o fato de que sem aquela coragem de fazer uma avaliação sincera de como está a nossa vida agora, provavelmente nós vamos continuar como uma enceradeira solta dentro do seu próprio eixo, girando sempre no mesmo lugar. Depois, em fevereiro, nós conversamos sobre as 7 dimensões que nós vemos na Palavra de Deus sobre uma vida plena. Nós falamos sobre a dimensão espiritual, a dimensão racional, emocional, física, os relacionamentos, propósito e a dimensão sabática. E nós estamos agora, ao longo de uma série de reflexões, com a dimensão da nossa espiritualidade. A gente conversou nas semanas passadas que Deus nos criou dotados de espiritualidade. E que esse é um fato muito curioso da Bíblia, que o homem é o único ser que foi dotado ao mesmo tempo de corpo e espírito. Todos os outros seres que Deus criou são seres espirituais apenas, como os anjos, não dotados de corpo físico como nós, ou os bichinhos que foram dotados de corpo físico, mas não foram dotados de espiritualidade. O homem é esse montinho de barro que Deus tomou com as mãos e soprou nele do seu fôlego de vida, fazendo dele uma alma vivente, como nós lemos lá em Gênesis capítulo 2. E nós aprendemos juntos também em Gênesis capítulo 3 que a nossa espiritualidade, a nossa capacidade de nos conectarmos com Deus num relacionamento pessoal com Ele, foi quebrada pela queda. Essa espiritualidade foi desconectada. O pecado quebrou o nosso relacionamento com Deus. A grande questão é que, se você olha ao longo de todo o Novo Testamento, uma ideia principalmente de Paulo aos Romanos, é que o homem, no seu estado de queda, no seu estado pós-queda, ou aquilo que os teólogos chamam de estado natural, ele continua tendo a dimensão da espiritualidade, ele continua tendo um anseio espiritual dentro de si. Calvino chamava isso de semente da religião. Ele dizia que todo homem, embora não conhecendo a Deus, ele tem um anseio dentro dele, uma busca que muitas vezes ele não sabe dizer sobre o que é, nem para onde aponta, mas é uma espécie de uma melancolia, de algo que está encravado dentro dele e que é uma sede de Deus, porque embora nós tendo rompido a nossa relação com Deus, nós continuamos tendo um anseio para um encontro com Deus. A grande questão é que Paulo diz assim que o homem desconectado de Deus, ele continua tendo uma intuição de Deus, mas muitas vezes ele não consegue entender e perceber quem esse Deus é. E é aí que nós percebemos as muitas espiritualidades disfuncionais ao longo do nosso tempo. O nosso tempo, em especial a pós-modernidade, é marcada por uma enxurrada de propostas de espiritualidade. Ao contrário do homem racional da época moderna, que era muito focado em fatos científicos, e ele queria saber se Deus existe, se Deus pode ser provado ou desprovado,
O homem pós-moderno não está interessado nessa discussão racional. A maior parte das pessoas hoje são espiritualistas. Elas estão abertas a diversos tipos de espiritualidade, mas qual é a grande armadilha desse novo momento? As pessoas pegam diversos elementos religiosos e misturam essas coisas. Então, provavelmente, você tem no trabalho um colega muito espiritualizado, aquela pessoa que tem cristais em casa, aquela pessoa que tem, digamos assim, uma Bíblia aberta no Salmo 91 sobre a mesa, um cristal a colar, e ela acende um incenso, e ela diz que ela é espírita, mas ela vai na igreja evangélica, ela vai no centro de sacrifícios de qualquer outro tipo de culto, e ela tem muita simpatia pelo islamismo também, porque afinal de contas é uma fé muito bonita. E essa pessoa, no discurso religioso dela, ela concilia muitas religiosidades, ela concilia muitos discursos religiosos. A grande questão é que dentro da nossa espiritualidade pós-moderna, a maior disfunção é a mistura de coisas que não conseguiriam racionalmente ser misturadas. Então você vai encontrar cada vez mais pessoas dispostas a conversar sobre espiritualidade, mas nesses termos. Eu pego o que eu gosto de cada uma das religiões e isso serve para mim. Isso é uma disfunção. Como saber onde nós devemos ancorar a nossa espiritualidade? Como saber quais práticas espirituais são corretas e quais não são? Como saber a verdade a respeito da espiritualidade? Nós estamos num texto bastante conhecido, especialmente porque ao longo do globo, nas últimas semanas, milhares e milhares de cristãos ortodoxos, luteranos, episcopais, católicos, celebram o início desse período chamado Quaresma. A Quaresma é um período no calendário cristão anual, que é uma espécie de uma liturgia anual que é repetida em muitas denominações, e o período da Quaresma é um período no qual mira-se em especial essa narrativa, a narrativa de Jesus no deserto. E se você e eu pararmos para deixar o que nós conhecemos dessa narrativa de lado por um minuto, você e eu veremos como essa história aqui é muito interessante e ao mesmo tempo bizarra. Ela é contada por 3 evangelistas apenas. Marcos, que usa 3 versículos para falar da tentação no deserto. Ele diz assim que Jesus foi enviado ao deserto pelo Espírito, lá foi tentado por Satanás, as bestas feras estavam com ele, mas os anjos o serviam. E Marcos termina a narrativa da tentação no deserto. Quem coloca mais detalhes da tentação são Mateus e Lucas. Mas se você ler as 2 narrativas, você vai perceber que a ordem da primeira tentação é igual, mas a ordem da segunda e da terceira é diferente. Lucas coloca a tentação de se promover como Messias como a maior tentação do ministério de Jesus. Então, Jesus inicia o seu ministério público, ele é batizado no Rio Jordão por João Batista, e no instante do batismo de Jesus, o que nós ouvimos o Pai declarando do céu? Deus faz uma afirmação da identidade de Jesus, dizendo assim: esse daí é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. O Pai do céu faz uma afirmação da identidade de Jesus, de quem Jesus é, colocando Jesus como o Messias, aquele que é o filho prometido de Abraão, aquele que é o detentor da genealogia de Davi, aquele que finalmente cumpre todas as promessas para o povo de Deus. E então, logo após o seu batismo, nós esperamos que agora Jesus, sobre quem vem o Espírito Santo numa forma corpórea de pomba, possa ir ao ministério, mas ainda não. Ele tem que ser provado, ele tem que ser testado, exatamente como Adão foi testado no jardim, exatamente como Israel foi testado no deserto. Jesus precisa ser colocado à prova, e então o texto diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser posto à prova pelo diabo. Durante 40 dias ele jejuou, nada comeu, nada bebeu, e ao final desses dias teve fome, e então aproximou-se dele o tentador. Note que o termo que aparece aqui para diabo é o terminho grego diabolos, e ele aparece com um artigo definido na frente desse nome.
O nome é escrito no grego numa forma do genitivo grego, que designa uma pessoa em particular. Então Jesus não está sendo tentado por algum espírito demoníaco qualquer. Ele está sendo tentado pelo tentador, o inimigo das nossas almas. É muito interessante a gente notar como Apocalipse fala assim, em Apocalipse 12:9, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, se a gente tem alguma dúvida da identidade desse tentador, que é o tentador, ele é a antiga serpente, é o mesmo tentador do Jardim do Éden, é aquele que derrubou Israel com suas mentiras, ele é aquele que vai colocar Jesus à prova. Digamos assim, se fosse uma prova de autoescola, ele era o cara que estava ali olhando os movimentos de Jesus enquanto ligava o carro, ajeita o espelho e essa coisa toda. Ele está ali para ser o testador daquele dia. E como ele faz? Eu acho muito engraçado que às vezes a gente lê esse texto e muito depois, só de muitas leituras, a gente percebe algumas coisas. Note como o diabo começa assim: se você é realmente o Filho de Deus, o diabo estava lá no Jordão e o diabo ouviu aquilo que o Pai falou a respeito de Jesus. E ele toma da própria fala da boca de Deus e coloca de novo a palavra de Deus em dúvida, assim como ele havia feito com Eva. Não foi assim que te disseram que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Não, nós podemos comer da árvore do jardim, só não podemos comer da árvore que está no centro do jardim, porque se dela comermos nós morreremos. É certo que vocês não morrerão. Lembre-se que o tentador, ele não fala com uma voz própria. Esse não é o trabalho dele. O trabalho dele é deformar aquilo que Deus fala no nosso coração. Se você realmente é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães, porque está escrito. E ele cita um texto de um salmo. Note que o diabo está citando a Bíblia para Jesus. A segunda tentação é idêntica: se você é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, os seus anjos, e ele cita novamente um salmo. Note que o diabo, ele não fala com uma voz própria, ele questiona aquilo que Deus falou antes, e ele toma a palavra de Deus e a deforma levemente para que o seu sentido não seja o sentido correto, e ele tenta induzir Jesus ao erro. E a grande questão é a seguinte: como Jesus respondeu à tentação? Como Jesus rebate as mentiras e a tentação de Satanás? Por 3 vezes Jesus cita Deuteronômio. A primeira vez que Jesus cita a palavra, ele cita exatamente o texto que nós lemos na abertura. Porque a palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois ele cita um trecho de Números: não colocarás à prova o Senhor, o teu Deus. E por fim ele cita de novo Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. A grande questão é que Jesus, a estratégia de Jesus para resistir à tentação não é outra senão recitar a palavra. Jesus recita a palavra. Quando Jesus recita a palavra, nós vemos que Jesus não só recita os trechos bíblicos, mas ele afirma o sentido correto de cada passagem. Jesus sabe exatamente como interpretar a palavra e como aplicar a palavra. E por fim, Jesus se submete à palavra. Ele cita a Escritura, ele interpreta a Escritura, ele obedece à própria Escritura. A grande questão é que se você e eu olharmos para o texto da tentação de Jesus, nós veremos que aquilo que manteve Jesus obediente e aprovado nesse teste era a palavra de Deus que ele já conhecia na mente, já havia trazido para dentro do seu coração e estava colocando em prática com as suas mãos. Jesus conhecia a palavra, Jesus internalizou a palavra, Jesus obedecia a palavra. Não sei se você se lembra da única narrativa da infância de Jesus, Lucas, no início do capítulo 3, quando os pais de Jesus haviam ido para uma festa em Jerusalém, e eles, como todos os peregrinos da época, eles viajavam em grandes comboios.
eram 50, 40 pessoas, os vizinhos se uniam e iam para Jerusalém em procissão. Na volta, os pais de Jesus achavam que eles estavam em algum outro ponto dos peregrinos que estavam voltando, mas Jesus não estava entre eles. Em determinado momento, eles notam que Jesus não está com eles no comboio de volta para casa e eles voltam correndo para Jerusalém. O texto diz que ao chegar lá, eles encontraram Jesus, uma criança de 12 anos, debatendo a lei, debatendo a palavra de Deus de igual para igual com os decanos, com os sacerdotes, com os escribas e doutores da lei, a ponto dos doutores da lei ficarem impressionados e dizerem assim: o que aconteceu com essa criança? Como ela memorizou tanto os textos bíblicos? Lembre-se que nessa época de Jesus, as pessoas não tinham acesso aos livros do Antigo Testamento tão facilmente. Os livros encontravam-se na sinagoga, eles eram lidos nos sábados, mas eles não tinham os livros em casa. Então, grande parte do conhecimento que aquelas pessoas tinham era de ouvir a palavra de Deus, de reter a palavra de Deus no seu coração. Agora, eu gostaria que você ouvisse o resultado dessa pesquisa que foi publicada nos Estados Unidos há algum tempo atrás, falando o seguinte: perguntaram para 7.000 cristãos quanto tempo eles dedicavam à leitura da palavra por semana. Ouça o resultado dessa pesquisa. 19% disseram que separavam um tempo todos os dias para ler a palavra de Deus. 26% liam as Escrituras algumas vezes por semana, entre 2 a 3 vezes por semana. 14% diziam que abriam sua Bíblia apenas uma vez por semana, no culto dominical. 22% afirmavam que talvez abrissem sua Bíblia uma vez por mês. E cerca de 18% dos entrevistados confessou que abriam a sua Bíblia raramente ou nunca. Digamos que de todos os entrevistados, 1/5 apenas, 20%, era fiel em ter um contato diário com a palavra de Deus. E eu vou te dizer o que eu penso sobre isso como pastor que acompanha a vida espiritual das pessoas. Essa estatística aqui no Brasil deve ser alguma coisa, não deve passar de 15%. Das pessoas que leem a palavra de Deus todos os dias, ela não vai passar de 15%. Em algumas comunidades, se a gente chegar a 10%, a gente pode se dar por feliz. Porque note como muitas vezes nós subestimamos o lugar do nosso contato diário com a palavra de Deus, no nosso devocional diário, para a construção da nossa espiritualidade. E eu quero dizer, olhando no seu olho sem medo de errar, se Jesus resistiu às mentiras do diabo utilizando a palavra de Deus, quem você e eu pensamos que somos para resistir à tentação do inimigo na nossa própria palavra? Jesus, o Filho de Deus, resistiu no deserto porque apegou-se ao poder e autoridade da palavra de Deus. E você e eu? Estamos tentando repelir o diabo na autoridade de quem? Da nossa palavra? Na nossa força de vontade? Nas nossas estratégias de obediência? Ou na autoridade da palavra de Deus? Eu vejo cristãos caindo todos os dias, porque eles não estão ancorados na palavra. Eu vejo os cristãos acreditando na mentira do diabo todos os dias, porque eles não estão ancorados na palavra. Você pode dizer assim: ah, Jefferson, mas Jesus foi levado ao deserto e foi tentado pelo diabo, mas conosco é diferente. Não, não é. Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, ele diz assim: estejam prontos para o dia mau. No dia mau, armem-se contra todas as ciladas e mentiras de Satanás, empunhando o escudo da fé, vestindo a couraça da justiça, empunhando a palavra da verdade. Paulo está dizendo que todos nós em algum momento seremos confrontados pelo inimigo das nossas almas. E se você e eu não tivermos na mão e no coração a palavra de Deus, é como ir para um embate corpo a corpo com Golias, sem nem ao menos uma espada na mão. A grande questão é que a espiritualidade cristã, ela é marcada por ser centrada na palavra. Mas quais são as principais coisas que eu ouço como pastor, para que as pessoas não falem assim: ah, eu não leio a Bíblia com frequência, eu não tenho... Vamos lá, o que eu ouço no gabinete? Primeira coisa, as pessoas falam assim: eu não tenho, o que vocês chutam? Tempo.
Eu não tenho tempo para ter um tempo de leitura bíblica diária. A verdade é que não nos falta tempo, nos falta prioridade. Vamos lá, você vai ao médico, sente uma fisgada no coração, vai ao médico e o médico fala assim: rapaz, tem 3 veias entupidas aqui, o troço está todo ruim, nós vamos ter que abrir você, nós vamos ter que fazer um tanto de troço aí no seu coraçãozinho, e é o seguinte, você vai ter que caminhar 30 minutos por dia, todo dia, senão, cidade do pé junto para você. Se você não caminhar 30 minutos por dia, todo dia, você e eu só vamos nos ver de novo quando eu assinar a sua certidão de óbito. Se um médico dissesse isso para você e para mim, nós não arrumaríamos meia hora para caminhar todo dia? Você daria um jeito de caminhar ligando para o telefone, mandando WhatsApp, mas você e eu, nós caminharíamos. A grande questão é que muitos de nós estamos com a vida inteira caindo aos pedaços. Estamos com a vida caindo aos pedaços e nós não estamos buscando o conserto das Escrituras. A segunda desculpa que eu ouço é: eu não entendo a Bíblia, Jefferson. Eu já tentei esse negócio aí de devocional diário, mas quando eu sento com a Bíblia, eu não entendo a Bíblia. Eu falo: olha, isso poderia ser uma desculpa há 30 anos atrás, mas hoje nós temos um monte de versões bíblicas que tiveram a linguagem facilitada para que eu e você possamos entender melhor, né? Porque a palavra de Deus é broquel para aqueles que nela esperam. Eu não sei o que é broquel, mas quando eu leio NVI, eu sei que é escudo, um escudo pequeno, por sinal. E quando eu leio outras Bíblias, como a Mensagem, a Bíblia Viva e muitas outras versões que estão por aí, eu consigo entender melhor o sentido da Escritura. E se falta ainda um pouquinho, você pode conversar com o seu pastor, não tem problema. Manda para mim um texto bíblico, eu vou escrever um textão longão para você assim no WhatsApp e te mando de volta. A grande questão é que nós não podemos nos esconder atrás dessa dificuldade de leitura da Bíblia. O terceiro ponto é o mais perigoso, que eu ouço assim: Jefferson, vou ser bem franco, vou ser sincero, eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Eu gosto de orar, eu gosto de escutar louvores, eu gosto de ir ao culto, mas eu não sinto vontade de ler a Bíblia. E aí deixa eu argumentar mais um pouquinho com o seu coração, dizendo assim: tudo bem, então tudo que você faz na vida adulta você tem vontade, você faz porque você tem vontade, não é verdade? Tudo aquilo que a gente faz na vida adulta, a gente faz porque a gente morre de vontade, não é verdade? Tipo ir para o trabalho, todo dia você tem vontade de ir para o trabalho, não é? Continuar com o seu casamento, com o seu cônjuge, todo dia você morre de amores pelo seu cônjuge. Ir ao dentista, todo mundo vai ao dentista porque morre de amores pelo dentista, e aquele barulhinho do motor, aquilo é tão terapêutico, aquilo acalma o nosso coração, é tão gostoso, a gente gosta de ir no dentista, não é verdade? Ser adulto é saber que nós fazemos coisas não porque nós gostamos ou desgostamos, mas porque elas precisam ser feitas para que a vida continue em ordem. Eu e você, nós não queríamos ir à faculdade, mas a gente sabe que sem um canudo na mão, o futuro fica complicado. Então a gente vai para a faculdade. A gente não gosta do trabalho, mas a gente sabe que sem um trabalho a gente não paga as contas. Então a gente vai para o trabalho. A gente quer estrangular o cônjuge no meio da rua, mas a gente sabe que a Lei Maria da Penha está aí e pega. Então a gente não estrangula, né? Quando é que vão inventar uma lei do tipo Jorge Pinheiro, né? Assim, para o marido que é estrangulado? Eu estou esperando só para ver aqui que hora que vai vir essa lei aí. O que eu estou dizendo é que parece que apenas na hora de ir para a igreja e de ler a Bíblia é que a vontade tem que reinar soberana. Porque em todos os outros campos da vida a gente sacrifica a vontade e faz aquilo que é preciso. Mas só fala assim: eu estou sem vontade de ir à igreja hoje, eu simplesmente não vou. Eu estou sem vontade de ler a Bíblia hoje, eu simplesmente não leio. Quer dizer que nós entramos por um lugar sorrateiro de dar o resto para Deus. E quando não resta nada, nós não damos nada. Eu dou o resto do meu tempo para Deus, se sobrar. Se não sobrar, eu não dou nada. Eu dou o resto da minha energia para Deus. Se não sobrar nada, eu não dou nada. E nós vivemos num certo estado de conformismo, de achar que isso pode ser assim. Mas eu estou aqui para dizer para você que não pode ser assim. Se Jesus venceu no deserto, apegado à palavra de Deus,
como você vencerá quando você passar pelo seu deserto? Se Jesus passou pelo deserto recitando a palavra de Deus, como você vencerá os tempos de sequidão, os tempos de embate espiritual? Então eu quero terminar dando algumas dicas práticas para que eu e você possamos centralizar a nossa vida cristã na palavra. E a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: nós devemos aprender, em primeiro lugar, ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Isso que nós estamos fazendo aqui é essencial para a construção da espiritualidade cristã. Ao longo dos séculos, cristãos têm se reunido para ouvir uma exposição bíblica da palavra. Mas note que isso nós aprendemos a fazer aos poucos. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está aqui, seu corpinho está aqui, mas sua cabeça não está aqui. É uma luta para a gente manter a atenção no que está sendo pregado. E se eu ousasse pedir um resumo do que eu acabei de pregar para cada um dos que estão aqui ali na porta, nós teríamos uma perspectiva do quão pouco foi retido por algumas pessoas. Porque muitas vezes nós precisamos treinar a nossa atenção para estar aqui. Preste bem atenção. São 40 minutos de exposição da palavra por semana. Isso não é o bastante para manter você saudável espiritualmente. O púlpito é a UTI da espiritualidade cristã. O púlpito é o mínimo, do básico, do menor marco da espiritualidade cristã. E se você e eu viemos para a congregação e ficamos com a cabeça flanando durante a palavra, eu te garanto, isso é um prejuízo tremendo para a construção da nossa espiritualidade. Isso é péssimo, sabe por quê? Porque é aqui, no púlpito, que nós aprendemos a ouvir e a entender como interpretar a palavra. Você pode ver que quando você lê a Bíblia na sua casa, você não lê sozinho, você lê comigo, que sou o teólogo que você ouve com frequência. E nós, pastores presbiterianos, fomos enviados para um seminário e ficamos internados lá durante 4 anos, estudando em período integral, lendo colossos de páginas por ano para que nós chegássemos aqui e pudéssemos fazer um trabalho só: ser o teólogo da comunidade. Expor a palavra para a comunidade, ensinar a comunidade a amar a palavra de Deus e a construir sua vida, seu casamento, seu trabalho, a educação dos filhos, sedimentado na palavra. Tudo isso começa com ouvir a palavra. Quando você vier para cá, venha para ouvir a palavra. Traga o seu coração junto com você. Não me interessa ter o seu corpo e não ter o seu coração aqui. Não é isso que eu quero, não é isso que eu espero, não é por isso que eu trabalho o texto ao longo da semana. Eu quero que você esteja aqui, que seu coração esteja aqui, que você esteja aqui por inteiro e ouça a palavra de Deus. Anote a palavra de Deus. Faça perguntas sobre a exposição bíblica. Engula a palavra de Deus. Digira a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Em segundo lugar, leia a palavra de Deus. Não basta o púlpito no domingo. Não basta. Você tem que ter um contato diário com a palavra. Ah, mas eu não tenho um tempão. Não precisa de tempão para ter um contato diário com a palavra. Eu e minha esposa, nós começamos a ler a Bíblia em Gênesis. Nós estamos lá em 2 Reis, lendo um capítulo por noite. Nós estamos lendo a Bíblia durante 2 anos juntos. Está sendo muito maneiro. Tem tempos que a gente falha 2, 3, 4 dias, mas depois a gente volta, né, amor? Relê os textos anteriores, lembra o que estava acontecendo. Nós estamos lendo juntos a palavra. Não é preciso uma pirotecnia gigantesca. Eu conheço homens e mulheres que leram a Bíblia inteira com os filhos, na segunda infância, lendo um capítulo antes do almoço. Um capítulo antes do almoço, e a Bíblia foi lida em 4 anos, de Gênesis a Apocalipse. Aí você fala assim: ah, isso não tem eficácia. Meus queridos, não questionemos a eficácia da leitura da palavra de Deus. É por meio dela que o Espírito Santo fala. É por meio da palavra de Deus que o Espírito Santo fala. Ouça a palavra, leia a palavra, compreenda a palavra. Compreenda a palavra. Eu sei que a Bíblia não é um texto fácil de ser lido. Fácil de ser lido. Mas se você, por exemplo, se depara com um problema numa máquina no seu trabalho, você aplica seu tempo, sua energia, sua atenção e você desvenda como fazer aquele troço funcionar. Você é capaz de traduzir um manual em alemão para fazer aquele troço dar certo.
Quando você tenta fazer uma receita na sua casa que não funciona, você vai, assiste o vídeo. Ou seja, nós nos aplicamos para fazer as coisas funcionarem no dia a dia. A palavra de Deus deve receber esse esmero nosso também. Se eu não estou entendendo o texto bíblico, o que me impede de entrar na internet e dar uma googada para saber se alguém pode me ajudar? O que me impede de tirar uma foto do texto e mandar para o meu pastor e pedir para ele mandar uma foto de um comentário bíblico dele? Nada impede. Nada impede. Então não só leia a palavra, mas compreenda a palavra que você lê. Em quarto lugar, medite na palavra. E aí é o seguinte, se você lê a palavra, compreende o que ela quer dizer, o processo de meditação já não é cognitivo, já não tem a ver com a intelectualidade aplicada ao texto, mas tem a ver com aplicar o texto no próprio coração. Tem a ver agora com você pegar aquilo que você entendeu e colocar dentro do seu coração com toda a força, para que você possa ver resultado da palavra de Deus na sua vida. Eu tenho 2 pais. Eu tenho um pai biológico e tenho um pai adotivo. E eu não sei por que cargas d'água eu tenho problemas nos meus relacionamentos com os meus 2 pais. Mas Deus me deu uma palavra em Romanos 8. E eu li esse texto durante 12 anos, quase todos os dias, e certamente todas as semanas. E recitei esse texto para mim mesmo, que diz assim: Deus não enviou de novo um espírito de medo ao nosso coração para que nós vivamos escravizados, mas Deus enviou sobre nós um espírito de adoção que nos ensina a orar dizendo: Abba, Pai. Quando Jesus me ensina a orar ao Pai, Ele me ensina que Deus é meu Pai, Pai nosso que está nos céus. Quando o Espírito Santo ora em mim, Ele me ensina a orar chamando a Deus de Pai. Eu peguei essa palavra, apliquei no meu coração com toda a força, comi essa palavra, engoli essa palavra, até que ela virasse vida dentro de mim. E eu te digo, eu não estou com todas as minhas questões parentais resolvidas, nem de longe, mas eu falo da boca e do coração. Deus, o Pai de Jesus, por causa do que Jesus fez na cruz, é o meu Pai. Eu não sou mais órfão, eu não sou filho bastardo, eu tenho um Pai. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou nele, eu sei quem Ele quer que eu seja no reino dEle. O que eu digo para você é o seguinte: ouça a palavra, leia a palavra, compreenda a palavra, aplique a palavra no seu coração, e então você vai se descobrir obedecendo a palavra. É só quando a palavra vive em nós que nós podemos viver a palavra. É só quando a Bíblia viva em nós é que nós podemos viver a palavra e obedecer a palavra. Só nesse último estágio. Mas note que nós temos muitas camadas sendo construídas antes dessa obediência. A obediência, ou viver a palavra, só conseguimos se a palavra estiver viva em nós. Se a palavra de Deus estiver morta no nosso coração, nós não vamos viver a palavra. Nós vamos viver conforme o modelo dos nossos pais, nós vamos repetir os comportamentos destrutivos de outrora, nós vamos seguir o caminho que nós temos feito até aqui. Mas se a palavra de Deus estiver viva em nós, então nós viveremos a palavra. Não tenha dúvida de que Jesus no deserto foi fiel. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus era viva no coração de Jesus. Quando falam do evangelista Moody, o grande pregador das multidões, ele dizia assim que se você cortasse os braços de Moody, o que saía não era sangue, eram versículos bíblicos jorrando um após o outro. Ele havia memorizado horas e horas de textos bíblicos, memorizado a palavra. Eu vou terminar hoje com alguns contos motivacionais. Vamos lá. Eu sei que pode ser que você esteja agora com filhos pequenos, com um trabalho apertado e muito desafio para colocar isso que eu estou falando para você em prática. Mas eu vou contar para você a história de Hudson Taylor. Hudson Taylor, como alguns de nós sabemos, ele foi chamado o apóstolo da China. Ele passou toda a sua vida pregando no interior da China e avançava por meio de caravanas.
Os biógrafos de Hudson Taylor dizem que ele peregrinava com aquela caravana durante o dia, no final da tarde ele montava a sua tenda, ele ajudava a sua esposa, dava banho nos filhos, colocava todos para dormirem, e lá pelas 2 horas da manhã, quando todos estavam dormindo, ele acendia uma vela num cômodo feito assim de divisórias de tecido, e das 2 até as 4 horas da manhã, todos os dias, ele lia a palavra e orava. Todos os dias, das 2 às 4 horas da manhã. Quando tudo havia sido feito, ele lia a palavra e orava. Bicho, vou te falar, imagina você e eu depois de um dia andando sobre o sol da China, com o corpo arrebentado, abrir a Bíblia às 2 horas da manhã. Tem que ter uma baita força de vontade para manter o foco e não dormir de cara na Bíblia e dizer amém no dia seguinte, não é verdade? Mas era isso que ele fazia. Eu estava num retiro de líderes cristãos e um marinheiro, um cara que havia servido no alto posto da marinha, falou assim: cara, eu tive um tempo que eu fui muito desafiado a manter o meu devocional em dia, e uma coisa aconteceu. Eu estava num navio embarcado e nós passamos por 20 dias de tormenta. O barco sacolejou ininterruptamente durante 20 dias no meio do Atlântico. Eu tinha que me agarrar às paredes do meu quarto com uma mão para segurar a Bíblia com a outra, mas eu não deixei de ler a Bíblia em nenhum daqueles dias, porque se eu não tivesse a palavra de Deus junto comigo, eu não suportaria a pressão daqueles dias. Uma outra história de um missionário amigo meu que foi se reunir com uma igreja clandestina na China. Ele chegou num galpão abandonado no meio de uma floresta, e então as famílias foram chegando, porque a China, ela tenta controlar boa parte das atividades da igreja organizada, e então muitos cristãos, para não ficarem sob a tutela do governo, eles saem para compor igrejas clandestinas que evangelizam, que fazem atividades que eles não poderiam pela lei. E então, no meio do culto, no final do culto, aquela igreja cheia com cerca de 1000 cristãos chineses, esse meu amigo missionário contou a história assim: uma família subiu no púlpito chorando, e o pastor chamou, e outra família subiu no púlpito chorando também, as 2 famílias em lágrimas. E aí ele perguntou para o tradutor o que estava acontecendo, e o tradutor explicou para ele: nós temos 2 Bíblias aqui na igreja, porque a edição da Bíblia é controlada, é catalogada, tem um registro junto ao governo. Eles fazem isso para que a igreja clandestina não tenha Bíblias. Nessa igreja de 1000 membros nós temos 2 Bíblias. Uma Bíblia fica com a família do pastor para que ele possa preparar o ensino para nós no domingo. A outra Bíblia gira entre as 200 famílias da igreja. Essa família ficou com a palavra de Deus na sua casa essa semana, essa que está aos prantos. E essa outra família que está aos prantos está chorando de alegria, porque agora chegou a vez dessa família ter a palavra de Deus na sua casa durante essa semana. Porque eles têm um contato com a Bíblia uma vez a cada 2 anos e meio. Cada 2 anos e meio. Cristãos ao longo do mundo estão morrendo para ter uma Bíblia em casa. Homens como o missionário André, famoso contrabandista de Deus, expuseram sua vida à morte contrabandeando Bíblias para dentro da União Soviética, uma área em que era proibido se vender Bíblias. Eu te pergunto, qual valor você tem dado na sua Bíblia? Quanto tempo você tem passado com a sua Bíblia? A primeira coisa que precisa ser colocada em ordem na vida de alguém que quer colocar ordem na casa é colocar a palavra no centro. Se a palavra não está no centro, eu te digo, você ainda não começou uma reforma espiritual na sua vida. Se a palavra ainda não está no centro, eu te digo, sem medo de errar, você ainda não começou uma reforma espiritual verdadeira na sua vida. Foi começada uma pirotecnia, foi começada uma maquilagem, mas uma reforma estrutural, verdadeira e profunda ainda não foi começada. Mas você pode começar. Você pode começar. Eu te digo, você deve começar.
Vamos orar? Jesus, nós queremos de novo e de novo e de novo sermos reconquistados pelo amor pela Tua Palavra. Jesus, as Escrituras, como você mesmo disse certa vez, muito ousadamente, elas dão testemunho de você. A Palavra de Deus dá testemunho de você, Jesus, de quem você é, de quem nós somos e do que você fez para a nossa salvação. Então Jesus nos ensina a ouvir a Palavra, nos ensina a ler, a compreender e a meditar na Palavra, nos ensina a obedecer e a viver a Palavra. Nos ensina, Senhor. Centra a nossa vida na Tua Palavra. Porque o Senhor certa vez disse que a Tua Palavra é viva e eficaz para fazer tudo aquilo que lhe apraz. E ela jamais voltará sem fazer aquilo a que é destinada. Então a Sua Palavra, Senhor, é viva e eficaz também para nos aperfeiçoar, nos santificar e nos fazer mais semelhantes a Jesus. Nós oramos, Senhor, aumenta o nosso amor pela Tua Palavra. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração para a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus.